Olá, povo de Deus, a graça e a paz. Nós precisamos entender que algumas ações ela têm interferência direta ou indireta de forma espiritual. Eu preciso entender que se as ações não vêm diretamente das minhas emoções, mas ela vem também por influência das emoções. Então eu preciso entender quando é as minhas emoções e quando é a influência sobre as minhas emoções. E dentro desse contexto, eu preciso entender que as ações malignas trabalham. Eles trabalham com um propósito, influenciar-me para que eu venha estar limitado diante dos propósitos daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Por causa disso, muitas das vezes eu perco oportunidades, eu perco muitas das vezes aquilo que Deus coloca na minha vida como propósito. Então, muitas das vezes, devido a eu não saber como me comportar, não saber como falar, e às vezes não saber como dizer não, isso me faz muitas das vezes mal, porque eu acabo subjugando as minhas emoções e me colocando para servir ou para agradar a outros. E isso o inimigo utiliza com um único propósito: interferir no meu comportamento, influenciar as minhas atitudes. A Bíblia é clara quando diz, né, seja a palavra do homem sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, muitas das vezes, eu preciso entender quando é as minhas emoções agindo e quando é influência de demônios para agir na minha influência. Com isso me levando muitas das vezes a ter medo. Medo de falar não e muitas das vezes me colocando para que eu venha estar subjugado a minhas vontades para me colocar na vontade de outro e com isso agradar. A gente pega o contexto bíblico, a Bíblia vai dizer claramente, tá? Que seja as minhas palavras, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, automaticamente o diabo ele trabalha com esse propósito de colocar você dentro de uma prisão e condicionar você a um comportamento, muitas das vezes influenciado malignamente, te levando a estar sempre o quê? Escravizado. Com isso, você nunca tem condições de dizer não posso, não quero, não preciso. E dentro desse contexto, o espírito opressor ele trabalha. Para quê? Para te colocar dependente. Então eu acabo me tornando uma pessoa dependente de aceitação. Eu sempre vou fazer algo para agradar aquela pessoa. E isto vai me colocar, muitas das vezes, preso. Por quê? O diabo vai utilizar dessas emoções que ele tem influenciado, influenciando o meu comportamento em atitudes. Atitudes que eu nunca vou desvincular, atitudes que eu vou sempre ter medo, medo de desagradar, medo de confrontar, medo de não ser aceito, porque quando eu não falo não, eu falo sim. Então eu acabo agindo mais no contexto de querer agradar a pessoa do que simplesmente ser direto e objetivo para não bajular essas pessoas, não com propósito de agradá-las, mas com o propósito de mostrar a ela o que é certo e o que é errado. Dizer para ela o que é necessário falar, não aquilo que elas querem ouvir. E muitas das vezes eu fico dentro dessa ação e o inimigo, sabendo disso, ele trabalha continuamente. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você tem o hábito de não dizer não, você pode estar sob fortes influências espirituais. Há um demônio agindo contra a sua vida para não deixar você tomar certas posturas necessárias. Para quando for necessário você dizer não posso, não quero e não aceito. Você acaba subjugando as influências e sempre agindo para agradar. E com isso leva você a uma dependência de aceitação. Automaticamente, sem você perceber, o inimigo passa a ter controle sobre a sua vida. E ele sempre vai exercer uma atitude
para te levar sempre em querer agradar, sempre querer se posicionar a favor de outra pessoa e sempre com medo de dizer não. Então, cuidado. Se você tem essa dificuldade, você precisa ver se essas ações têm vindo das suas emoções ou elas têm vindo de ações espirituais. Se for das suas emoções, você precisa tratar e trabalhar as suas emoções. E se for maligna, você precisa quebrar, desvinculando, vendo que ações te levam a se manter vinculada para que você não possa dizer não. Mas nesta noite, eu declaro sobre a sua vida a cura, a restauração da sua alma e quebrado todo vínculo espiritual, te colocando dependente de aceitação. Jesus não te fez para agradar. Jesus te fez para você ser você e agir com sabedoria, mas também com capacidade de dizer sim ou não. Deus abençoe.